Então vamos lá. Esse conceito aqui é um dos mais importantes. Eu vou falar com ele durante os próximos minutos. Então se atente bastante para esse conceito de workflow, tá? Então a primeira coisa que o Guide fala, que o Kanban Guide fala ali, for Scrum Teams, é para você definir o teu workflow. Então ele fala lá, para otimizar um fluxo, lembra que o Kanban ele visa fluxo? Para otimizar um fluxo, você precisa primeiro definir um workflow, né? A palavra a gente costuma utilizar ela ainda em inglês, né? Mas o workflow é o fluxo do trabalho ali, né? Então, para otimizar esse fluxo, você precisa definir primeiro. Joia? Então, o workflow são as etapas de execução do trabalho e mais coisas que eu vou estar falando agora. Então, vamos lá. Definindo o workflow. Como é que você define o workflow dentro de um time Scrum? Primeira coisa é você saber definir aonde o seu trabalho começa e onde ele termina, né? Aonde que é o escopo ali de atuação, onde você fala assim, onde uma etapa de trabalho, né, um membro do time ali de desenvolvimento, ele vai pegar e vai falar assim, ó, estou iniciando um trabalho, esse trabalho vai passar por algumas outras etapas, atividades, etc. E onde que esse trabalho finaliza? Ó, estou finalizando um trabalho. Esses limites, né, eles são bastante importantes para a gente quando a gente fala de definição de workflow. Então, a primeira coisa, definir os pontos em que o trabalho se inicia e em que o trabalho se encerra. Aonde que é? É na homologação? Aonde que é? É na validação do PO? Aonde que é? É em produção? Existe um momento em que o trabalho termina. Ele é diferente para cada time, então você tem que saber delimitar isso bem no seu time. Ok? Segunda coisa é definir a unidade de valor que você vai estar trafegando, aí, que vai estar fluindo dentro desse sistema. Joia? Então ali eu já pus um exemplo ali. Ó. Geralmente isso aqui é bem comum em times Scrum, é você trabalhar na granularidade PBI, né, que é Product Backlog Item, né, que é item de backlog, ok? Então você trabalha no conceito de PBI quando você está falando quando o Product Owner está criando as coisas, ele está trabalhando com essa granularidade. E quando você traz isso para dentro do time, a partir da Sprint Planning, quando você faz um planejamento, geralmente o time de desenvolvimento ele gosta de trabalhar com uma granularidade um pouco mais baixa. Ele gosta de falar um pouco de, cara, me fala o dia a dia aqui. O que eu tenho que fazer no dia a dia? Quais são as atividades do dia a dia? Então ele trabalha com umas tasks, ó. Tá vendo? É uma granularidade diferente, ela é menor. Desculpa, maior, né? Maior a granularidade, menor o item. Então aqui eu tenho itens trafegando pelo meu quadro aqui, que são itens de task. Essa é uma abordagem, por exemplo, né? Essa é a unidade de valor que está trafegando, que está fluindo. Por outro lado, eu vejo times também trabalhando unicamente com a granularidade PBI. E aí essa granularidade PBI ela vai do início ao fim, ela vai trafegando esse item, vamos dizer assim, de PBI é que vai caminhando dentro das unidades, né, das etapas do meu sistema. Beleza o conceito? Deu para entender o que é essa definição? Façam pelo menos assim com a cabeça para eu saber. Beleza, obrigado. Eu preciso de um feedbackzinho, só porque senão eu volto e tal. Então não me deixem sozinhos aqui. Não me deixem sozinho aqui, tá bom? Terceiro aqui, ó, definir o estado intermediário, ou os estados intermediários do fluxo. O Guide ele fala também que o estado mais simples de definição de fluxo é o, cara, a fazer fazendo feito, né? To do, with, done. Né? In progress, done. Então é to do, with, né? In progress, you, done. Esse é o mais simples possível, porém, você pode delimitar o seu fluxo, você pode detalhar o teu fluxo da maneira como você desejar dentro do seu time. Né? Teu workflow ali, ele vai estar falando que não, eu tenho uma atividade X, depois passa para Y, depois passa... E isso é fantástico, cara. Quando você faz um workshop com o teu time, assim, vou falar assim, cara, vamos delimitar o nosso workflow aqui. Vamos saber tudo aquilo que a gente precisa fazer, todas as etapas que a gente faz. É até um princípio Lean ali que nos ajuda a achar um monte de desperdício. Pô, não, depois aqui tem uma atividade de validação de não sei das quantas, depois tem uma alteração de não sei o quê, aí aqui tem uma validação de novo desse mesmo item aqui, depois tem outro negócio, aí fica esperando numa fila, olha o tamanho dessa fila aqui, aí depois tem isso, depois tem aquilo, tananã, e aí finaliza. Então, fazer esse trabalho mais detalhado sobre o que é o teu fluxo, né, o que é, quais são as etapas intermediárias, né, do teu trabalho, do teu sistema de trabalho, é importante, e isso também faz parte da definição do workflow, tá? Estados intermediários. Quarto, definir políticas explícitas, né? Isso é também algo bastante explorado pelo Kanban. Aqui a gente tem então, ó, tá vendo essas bolinhas aqui com os dizeres aqui dentro? Cada etapa do nosso fluxo, né, cada coluna aqui, né, ela tem uma regra, ela tem uma política que precisa ser observada para que você passe um item de uma coluna para outra.
né? Senão vira a casa da mãe Joana, né? Cada um... Ah, não, para mim desenvolver é só codificar. Aí o outro desenvolvedor, não, para mim desenvolver é codificar e fazer teste unitário. Ah, não, para mim codificar é desenvolver, testar, passar pela aprovação do QA. E se cada um tiver a sua regra, se cada um tiver a sua política, aí já era, né? Aí foi por água abaixo. Então é interessante que a gente tenha o quê? Políticas explícitas, né? Políticas bem delimitadas sobre o que é necessário para, né, qual a quantidade de trabalho que é necessário ser feito em cada uma das etapas do meu sistema de trabalho. Interessante que o Scrum já tem isso, né? Só que ele estabelece essa política como uma política final, que ele chama de definição de pronto, né? Definition of done. Então, a definition of done é uma política explícita. Joia? Então, e no Kanban a gente gosta de fazer uma granularidade um pouco maior sobre isso. Então, a gente estabelece políticas explícitas para cada etapa, né, do meu sistema. Mais uma. Definição do WIP. WIP é um acrônimo que a gente usa pra caramba, acho que já está no sangue da maioria de vocês, provavelmente, que significa Work in Progress, né, trabalho em progresso. Então, a definição do WIP é a quantidade de trabalho em progresso que eu posso ter dentro do meu sistema. Então, você fala, ó, esse trabalho começou, ele contabilizou 1 lá no meu contador de WIP. Depois eu coloquei mais uma, contabilizou 2. Aí uma daquelas acabou, então voltou para 1 aqui de novo. Joia? É um contadorzinho. Essa contabilização, né, essa definição de WIP, ela é necessária dentro do meu workflow e ela pode ser feita de diversas maneiras. Tá? Então, tem uma aqui que eu estou mostrando para vocês que é em colunas. Então, aqui, por exemplo, eu só posso ter 3 itens dentro dessa coluna aqui de development. Ou seja, o meu time só pode estar fazendo 3 itens ao mesmo tempo. Se eu tivesse um terceiro item aqui e quisesse puxar mais um item aqui, eu não poderia. Eu vou falar um pouquinho mais sobre o WIP na frente. Então, essa é uma forma. Tem uma outra maneira que é por swim lane. Então, essa aqui está numa forma meio, né, vertical. Tem uma maneira horizontal também, que é quando você divide o teu quadro em swim lane, você pode fazer também esse tipo de limitação. Ou tem uma, que eu acho que até é a mais simples e para mim eu acho que é até a melhor, né? É você fazer um WIP do quadro em si. Tá? Então você estabelece um número aqui, você estabelece, por exemplo, 4, que é 3 mais 1 aqui, eu estabeleço aqui 4. Então 4 é o WIP do meu quadro. Eu posso ter 4 nessa coluna, 2 aqui nessa coluna, 2 nessa coluna, 3 nessa coluna, 1 aqui, 3 aqui, 1 aqui, tanto faz. Legal? Então isso é delimitar o WIP, né? Delimitar a quantidade de trabalho que eu vou fazer ao mesmo tempo. Por último aqui, ó, definição de um conjunto de SLS. Isso daqui já é um termozinho um pouco mais novo, assim, né? Que é Service Level Expectation. Vou falar um pouquinho mais à frente. Para a previsão de quanto tempo leva para a gente finalizar um item de trabalho. Então, essa é uma prática do Kanban, você vai ver aqui. A gente vai ver um pouquinho mais à frente ali como é que ela funciona. Então, o SLE que eu falei, né? Service Level Expectation. Então, ela prevê quanto tempo um determinado item deve passar do início ao fim dentro do meu workflow. Lembra que eu já estabeleci dentro do meu workflow o início e o fim? O SLL vai me dizer, ele vai me mostrar quanto tempo demora para um item começar e terminar. Legal? De forma estatística. E ele é baseado em dados históricos, então me remete bastante ao empirismo, que é é a base do Scrum, né? É algo muito forte dentro do framework Scrum, é a gente trabalhar com esse framework empírico. Então, pô, uma consonância bem bacana, bem interessante. E vamos lá, o Service Level Expectation, como é que ele funciona melhor, né? Então, ele é composto também de 2 informações. Geralmente, quando a gente fala para uma pessoa assim, né, cara, me fala quanto tempo vai demorar ou quanto tempo o seu time demora para fazer uma feature, né, um determinado item, né, uma atividade. Aí o cara olha e fala 9 dias, né? 7 dias, 8 dias, 11 dias, sei lá quanto. E o que a gente tem no Kanban, né, quando a gente fala de Service Level Expectation, são 2 informações distintas. Uma é realmente a quantidade de tempo. Tá? Então é o tempo para um item ser finalizado. Então eu falo 7 dias. Porém, a gente se utiliza, né, a gente dá uma encorpada nessa informação, dizendo qual que é o grau de certeza ou de confiança que a gente tem sobre aquela métrica. Legal? Então eu falo que eu entrego em 7 dias com 90% de confiança. Que é falar que 90% dos meus itens eu fiz em 7 dias ou menos. Pum. Já dei a letra agora do que é completamente o Service Level Expectation. Deu para entender ou vocês querem que eu explique um pouquinho melhor? Querem que eu trabalhe um pouco mais? Legal? Então eu vou mostrar aqui, ó. Quanto tempo demora para os itens do meu product, né, ou melhor, os itens do meu quadro eles passarem por todo o workflow aqui? Joia?
Então aqui que eu estou falando que é 8 dias com 85% dos itens, significa a mesma coisa que dizer que é 8 dias com 85% de confiança. Tá? Então demora 8 dias para os meus itens do quadro aqui cruzarem todo o quadro. Joia? Isso vai me dar bastante input para os próximos capítulos aí.